Deputado Nunes, o senhor encabeça uma chapa, né, que disputa a presidência do PT capixaba, e numa eleição diferente das que a gente viu anteriormente, quando o seu grupo trabalhou sempre em parceria com o grupo do ex-prefeito de Vitória, João Coser, e dessa vez o senhor vai por outro caminho. Como é que está sendo a construção dessa candidatura? Não, na realidade, todos os outros encontros, né, de definição de renovação de diretório, a gente sempre esteve em lado oposto, né? O João sempre teve o agrupamento dele e nós tivemos sempre o nosso agrupamento. Eu pertenço à corrente, né, da CNB, Construindo um Novo Brasil, inclusive a mesma corrente do presidente Lula, o eterno presidente nosso do PT. Então, portanto, a gente sempre teve em um lado oposto. É bem verdade que depois, na composição do diretório, a gente acaba tendo afinidade, portanto, a gente acaba estando do mesmo lado, né? Mas não é bem assim, né? Todas as disputas nossas, a gente tem a nossa chapa, o João tem a chapa deles, da mesma forma que os outros agrupamentos. E como é que está sendo a construção dessa candidatura para esse ano? Então, olha só, assim, o nosso grupo é um grupo muito ligado ao movimento sindical, né? A gente tem aí uma quantidade bastante significativa de dirigentes sindicais petistas, né? Na nossa chapa, da mesma forma que também movimentos populares, né? E quando a gente fala em sindicato, a gente fala urbano e rural. É importante dizer isso. E, enfim, essa é a composição da nossa chapa. Hoje nós temos aproximadamente de 30% a 35% dos filiados, né, do agrupamento que pertence à nossa corrente. Então, portanto, é essa formação que a gente tem. A maioria do nosso pessoal, né, da nossa chapa, tem essa característica, né, de vir do movimento sindical, que é a base, vamos dizer assim, do Partido dos Trabalhadores. Você vê o seguinte, na hora que você está entrando na espada, aí estamos diante de uma disputa que está aí, né? Temos o Givaldo, e temos você e temos o Carlos. Na verdade, o que essa corrida pela presidência, tudo isso vai acabar na presidência do partido. Tem municipal, né? Tem isso, tem aquilo, mas no fundo vai acabar na presidência do partido. Você hoje, pelo que se percebe, e eu conheço um pouco do PT, você hoje é o favorito. Ainda não concluí a pergunta. O Givaldo está com um discurso muito interessante. O discurso do Givaldo é para despertar a base, é para sair, para o PT sair da companhia do Paulo Arthur. Como é que você vai consolidar esse favoritismo seu? Então, olha só. Primeiro, as pessoas que estão junto com ele, né, que fizeram um grupo, né, e tem várias correntes compondo o Muda PT, né, principalmente aqui no estado, e essas pessoas no passado também tiveram a mesma, vamos dizer assim, o mesmo posicionamento que hoje tem a nossa corrente com a corrente do João. Inclusive, em 2003, né, quando o PT, do lado oposto, disputamos a eleição, né, o PT na chapa do Max, e o Paulo disputou a eleição e ganhou a eleição. Em 2003 foi feita uma composição, né, onde a maioria naquele momento era desse agrupamento que hoje está junto com a chapa Muda PT, tomou a definição de participar do governo, inclusive com a presença, né, de membros do partido no governo do Paulo e também fazendo, né, um diálogo grande com o Paulo e presidir a casa, né, a Assembleia Legislativa. Então, portanto, estar no governo hoje é muito por conta também da estratégia que o partido está tomando nessas eleições. A partir de 2015, quando o Paulo assumiu o terceiro mandato dele, houve esse convite e nós, por maioria significativa do diretório estadual,
tomou uma decisão de participar desse governo. Então, assim, mesmo que tenhamos um posicionamento, né, de uma quantidade de pessoas favorável a estar no governo e um outro percentual contra, é bom dizer que a nível nacional a gente também tem essa particularidade, né? Por exemplo, em Minas Gerais. Minas Gerais, o PT é governo e o PMDB faz parte do governo. A secretaria, inclusive, o presidente da Assembleia Legislativa de lá é aliado número 1 do governador. Em outros lugares também é a mesma coisa. Por exemplo, lá em Sergipe, o PT faz parte do governo, né? O governador é do PMDB e tem 2 secretarias. Então, quer dizer, estar no governo hoje do Paulo não significa que nós estamos junto com aqueles partidos que votaram pelo impeachment. Até porque tem outros lugares que outros partidos também tiveram do lado oposto durante essa questão do debate com relação ao impeachment, que hoje a gente está junto, né, em vários outros lugares. Agora, o processo eleitoral de 2018 ele também vai ter uma influência muito forte, né, dentro dessa discussão do PT, até porque se trabalha com a possibilidade do ex-presidente Lula voltar a ser candidato em 2018. Então, como que isso é trabalhado dentro desse processo eleitoral do PT? Né? Olha, nós estamos agora, né, prestes a ter uma mudança no sistema eleitoral, né? Então ainda tem essa definição ainda que a gente ainda tem que esperar o que vai acontecer, né? Primeiro essa questão do financiamento, se é, né, financiamento misto, e aí um percentual público, né, seria de financiamento público, 70%, e os outros 30%, né, de pessoa física. E, além disso, tem essa questão, né, dos nomes sem lista. Né? Então, assim, vamos supor que é bem complicado, né? Que é muito complicado. Estabeleça isso. Nós vamos ter que discutir um formato. Né? Se tiver, inclusive, a possibilidade de constituir federação, né? Que é um dos temas que está colocado, não é bem isso, mas pode ser que seja isso. Quer dizer, então, a nível nacional, vários partidos podem se juntar, criando a federação e isso descer, né, para os estados. Então vamos supor se a nível nacional tiver com A, com B, com C, os estados também vão ter que reproduzir a mesma política de aliança. Então quer dizer, esse é um formato. Agora, se não for esse formato, for outro, aí a gente tem que esperar, né, para ver qual é o posicionamento que a gente vai estar aqui no estado. Se a gente tiver, só não pode, em hipótese alguma, se esse sistema for esse que a gente está vivenciando agora. Se a gente estiver vivenciando esse mesmo sistema, provavelmente a gente terá que fazer né, contatos com vários partidos, igual a gente sempre fez, para tentar buscar uma aliança que possa nos garantir a reeleição, não só dos deputados federais. Pela primeira vez nós elegemos 2 deputados federais e uma política de aliança com o PDT. Pois é, essa política de aliança com o PDT foi muito produtiva para o PT, porque além dos 2 deputados ainda teve 2 suplentes, né? Mas aí que está o problema, né? Algumas pessoas falam, por a gente estar no governo do Paulo, muito porque o PMDB foi um partido que se posicionou a favor do impeachment, né? Ou seja, os partidos golpistas. Mas aqui no estado, mesmo o PDT tendo um posicionamento, mas aqui no estado, a principal liderança do PDT também votou a favor. Então, quer dizer, foi uma aliança... Vocês estão maco, hein? Vocês estão maco, hein? Por conta de quê? Por causa disso, não tem mais com ninguém. Então, se a gente não tiver muita calma nessa hora, pode ser que em 2018 a gente reproduza a mesma política de aliança que nós reproduzimos agora em Vitória, ou seja, nenhuma. Então, assim, como é que vai ser? E o partido, é óbvio, o partido vive de disputa, né? Então, senão não há razão de existir o partido, né? Então, assim, esse é o cenário que a gente vai encontrar agora para 2018. A gente tem que ter muita tranquilidade agora, acho que as coisas não estão colocadas, então, portanto, sair do governo agora para poder esperar o que vai acontecer, eu acho que isso talvez não seja o melhor caminho. Agora, se o processo de 2018
influencia, o de 2016 também vai influenciar, porque foi um desempenho bem aquém do esperado, né, do PT. Olha, se a gente, nós estávamos, em 2016 nós vivemos um momento assim, ímpar, né? E aí a dificuldade que nós tivemos foi em todos os estados, né? Todos os municípios, né? Mas o desempenho do PT... No Espírito Santo foi um dos piores. Eu vou te dizer, olha só, nós tivemos, em 2012, nós tivemos 641 candidatos. 641 candidatos. Portanto, elegemos 75. Em 2016, nós tivemos 358 candidatos. Aí sim tivemos 28 candidatos, ou seja, 28 vereadores. E isso foi, vamos dizer assim, esse reflexo, né, dessa questão do momento conjuntural foi a nível de Brasil. No Brasil para fora foi a mesma coisa. Em 2012, por exemplo, nós tivemos 44.499 candidatos. Desses candidatos, nós tivemos, e já em 2016, nós tivemos 24.241. Olha a queda, né, que a gente teve de candidatos a vereador no Brasil afora. Então esse, para mim, foi talvez o fato que mais levou a gente ter essa queda muito grande. Foi a quantidade de candidatos que colocou o nome para poder disputar. Então, aqui no Espírito Santo, por exemplo... Houve queda de filiados também do PT? Não, de filiados não. Nós tínhamos 75, nós elegemos 75 vereadores. Desses 75 vereadores, muitos deles disputaram uma reeleição, mas fora do partido, porque desfiliaram do PT e foram para outros lugares. E é isso. Essas lideranças é que saíram do partido para disputar o processo eleitoral. Os demais filiados não saíram, não teve esse impacto, né? Que muita gente fala que o PT diminuiu e tal, não teve. Foi justamente por conta do processo eleitoral. Agora, veja o seguinte, você está falando uma coisa, mas a gente está percebendo que esse discurso, olhando para o PT do Gival, fez a candidatura dele crescer contra a manutenção da aliança com Paulo Artunes. Então você tem hoje os petistas que vão votar muito ligados nisso, porque na hora que aprofunda a política que o Paulo pratica com o funcionalismo, com os trabalhadores dele, é uma política de total desagrado à própria massa do partido. Como é que você está lidando com isso? Você está disputando a eleição e isso está claro dentro da eleição. Rogério, olha só. Você já logo no começo você tinha falado que conhece o partido, então falar com você sobre o PT, né, assim, é muito tranquilo, né? Porque você conhece como é que funciona o nosso partido, né? E é por isso que esse partido é desse jeito. O partido mais, vamos dizer, mais democrático que a gente tem no nosso país é o PT. Então o PT é feito de agrupamento, é feito de corrente política, e que bom que seja assim. Então, portanto, hoje os grupos, né, que se fecharam, né, junto com o Muda PT, foram justamente esse mesmo pessoal, esse mesmo agrupamento que sempre tiveram um posicionamento contra a CNB e contra, né, a AS. Na época, o que mudou da AS foi que rompeu a AS, que era uma coisa só. Né? O Givaldo, até pouco tempo atrás, era da AS. Né? E hoje está nesse agrupamento do Muda PT. Então, a única coisa que mudou foi essa. Se a gente pegar o tamanho da articulação de esquerda, ou seja, de filiados que acompanham, né, o posicionamento da articulação de esquerda. A DS, que também é a mesma coisa. Né? A quantidade de pessoas que acompanham a DS. E o mesmo agrupamento do Helder, né, que é os independentes, vocês vão ver que o percentual gira em torno de 37%, 38%, se a gente fizer uma soma. E é isso que talvez vai representar esse tamanho no Congresso, porque é assim que funciona o nosso partido. Então, assim, hoje nós vamos para uma disputa
né, que, só para se ter uma ideia, né, a nossa chapa tem representante em todos os municípios, que nós temos essa relação muito forte com o movimento sindical e, portanto, né, as maiores lideranças nossas também estão no município. Sindicatos rurais, nós temos vários companheiros nossos que estão na chapa, né, sindicatos nossos de base estadual tem muitas pessoas, né, muitos filiados ligados a essas entidades junto com a gente, e nós tivemos, vamos dizer assim, um compromisso ou uma responsabilidade, vamos dizer assim, eu acho que mais do que um compromisso, é de montar as chapas para disputar o diretório. Em vários desses municípios, né, só tem a chapa da CNB. E aí eu quero, assim, quem é que está mais preocupado com o Partido dos Trabalhadores? É aqueles que querem fazer só uma disputa para participar do Congresso ou aqueles que de fato organizam o partido no município? Essa é a diferença. Nós estamos organizando o partido em todos os municípios, né? Então, assim, se juntar a quantidade de diretórios, né, de chapas para disputar os diretórios municipais junto com a chapa do João, nós vamos ter aí aproximadamente quase que 70 municípios que a gente está compondo, a não ser na Grande Vitória, a maioria dos outros municípios. Com o João. João em alguns municípios e nós em outros municípios. E muitos desses municípios a gente compondo junto, né? Porque chapa única, né, o que a gente estava propondo, inclusive na Grande Vitória, o que eles montaram na realidade foram na Grande Vitória. Então, assim, essa é a responsabilidade enquanto partido. Nós temos, assim, muita tranquilidade de dizer isso. Agora, em vencendo o processo eleitoral, qual é o grande desafio, na sua opinião, do PT a partir dessa eleição interna? Olha, eu acho que o maior desafio do partido é, de fato, a gente se aproximar mais dos diretórios municipais. É inadmissível que lideranças políticas nossas acompanhem um caminho diferente dos diretórios municipais. E olha que isso, né, se a gente for fazer o levantamento dos municípios, nas eleições de 2016, que o diretório apontava para um caminho, e lideranças políticas, né, não vou citar aqui em respeito, estando em palanque diferente do que a decisão do diretório, é brincadeira. Então, assim, primeira coisa é isso. Primeira coisa é respeitar a decisão dos diretórios municipais. Isso é um desafio muito grande para o partido, né, e eu tenho certeza absoluta e convicção de que essa unidade em defesa desse posicionamento, né, a nossa chapa tem, porque eu fui presidente da Central Única dos Trabalhadores e um dos desafios nossos foi aumentar a quantidade de sindicatos filiados à CUT. Esse foi o maior desafio, portanto nós rodamos 78 municípios trabalhando essa questão de filiação ao nosso, filiar essas entidades ao nosso sindicato, principalmente rurais e servidores públicos municipais. Então, para nós não tem muita dificuldade de fazer esse trabalho. E, além disso, essa composição agora que a gente procurou fazer para a disputa do PED. Então, assim, essa vai ser para nós, sem sombra de dúvida, o maior desafio. É fazer com que os dirigentes, né, as lideranças nossas, respeitem o posicionamento dos diretórios municipais. E se o PT precisar erguer um palanque no próximo ano para sustentar a candidatura presidencial, como é que o partido vai trabalhar isso? Existem quadros hoje em condições de capitanear um palanque ao governo do Estado? Ela está dizendo de ter um candidato do PT ao governo. Ao governo do Estado. O governo do Estado? Para sustentar o palanque presidencial. Então, olha só, nós vamos ter, na realidade, 3 eleições majoritárias, de governador e 2 vagas de Senado. Sim. Então, assim, penso que a estratégia, né, o Espírito Santo não é uma ilha e a gente precisa muito bem saber como trabalhar isso, porque penso eu que a política nacional ela tem preferência, né? Então, assim, se o Lula, né, for o nosso candidato, e há probabilidade grande dele ser o nosso candidato e se tornar pela 3ª vez presidente desse Brasil, né, desse país. E se houver necessidade da gente ter um palanque próprio, teremos. Temos várias lideranças capazes de
né, de será ocupar esse espaço. inevitável que vocês vão ter que ter candidato. Então, teremos. Vocês vão sair por isolamento nas eleições de 2018. Você vai encontrar na ponta do Paulo Arthur no PSDB. Não, mas o que eu estou Você ainda nem falou sobre o PSDB. A gente fala. Então, assim, se tiver que ter uma candidatura própria para sustentar essa candidatura do PT a nível nacional, teremos. Agora, vamos dizer assim, se o sistema eleitoral, né, não mudar e for o mesmo sistema, né, que foi das eleições passadas, e se houver necessidade de fazer uma composição e nessas composições o Espírito Santo ter que né, acompanhando uma decisão nacional, nós temos que ter bastante sabedoria, né, para a gente poder ajustar isso. Nós temos 3 vagas de majoritário. Nós temos liderança para ocupar isso sem sombra de dúvida. Né? Temos liderança para ser candidata a governador, temos liderança para ser candidato a Senado, da mesma forma que deputado federal e deputado estadual. Mas, enfim, nós temos que ter essa compreensão. Só que não é agora. Tudo isso tem o seu momento. E o nosso momento não é esse. Bom, você está no páreo. Você pode vir a ser o presidente do próprio Partido dos Trabalhadores. Né? Como é que você pacifica o PT depois de uma disputa dessa acirrada que está sendo? Está tendo acirrada essa disputa, principalmente com o Givaldo. Né? Rogério, olha só. Como você disse, o Givaldo reuniu quem era contra e a favor e fez uma salada ali e está com ele. Pô, você tem a antiga senadora, deputado federal, né, o próprio Peri Cipriano, tem esse povo todo. Verdade. Então vocês estão. Grandes lideranças, né? Você ficou só e os movimentos sociais. No joguinho ali com o Cotter. Na realidade, o nosso agrupamento é um agrupamento diferente do João. O nosso grupo é um grupo que tem uma relação com os movimentos sociais. Nós não temos a única liderança política que a gente tem no nosso grupo, né, é o deputado Nunes. Então, assim, do outro lado, né, nós temos outras lideranças políticas, né, que se agrupam nessa corrente do Muda PT. Mas nós vamos ter que ver como é que vai se dar isso. Né? Aí vai prevalecer o quê? É a vontade da militância que atua no movimento social, né, seja ela sindical, seja ela no movimento popular. Então é isso que a gente vai trabalhar e estamos correndo o estado todo, passando em vários municípios, conversando com os nossos pares para fazer essa fala, né, do que é que a gente quer, como é que a gente quer o nosso partido daqui para frente, até porque esse ano, essas eleições agora é um pouco diferente. Nós vamos fazer um processo eleitoral por uma direção que vai ter uma gestão de 2 anos. Então essa direção que vai assumir a partir do Congresso, a partir do dia 5 e 6 de maio, ela vai ter pela frente o desafio, né, de fazer as eleições de 2018. Então essa é a responsabilidade. E eu tenho certeza absoluta que eu estou preparado para fazer isso, até porque a gente tem um trânsito bacana, né, em todas as correntes. Eu acho que divergir, né, isso é natural. O partido que tem várias correntes, né, de ideias, ter divergência, isso é natural. E hoje o que mais, vamos dizer assim, que mais tem esse conflito de ideias é esse posicionamento de estar ou não no governo. Nas demais posições, o PT não tem essa dificuldade. Então, portanto, se a gente conseguir trabalhar isso, eu tenho certeza que a gente vai sair unido do processo eleitoral de 2018.